Nesta aula nós vamos ver como aplicar e configurar efeitos de sombra e névoa no modelo do SketchUp. Então, para você visualizar a sombra e a névoa, você pode vir aqui no menu Visualizar, aí você tem aqui as opções Sombra e Névoa. Então, começando primeiro com as sombras, eu vou clicar aqui, aí o que vai acontecer? As sombras, o efeito de sombra vai ser visto aqui no modelo, certo? Agora, para configurar a forma como a sombra vai ser exibida, nós temos que fazer isso através aqui da bandeja. Então, se eu clicar aqui na bandeja padrão, né, que ela está aqui ativa do lado direito, nós podemos ver aqui os painéis. Então, por exemplo, o painel da sombra não está sendo exibido aqui. Então, para que eu coloque ele aqui, eu tenho que vir no menu Janela, certo? Bandeja padrão, tá vendo? Aí você tem aqui as opções das bandejas, né? Os painéis da bandeja. Então, eu tenho aqui a opção sombra. Muito bem. Então, agora se eu for lá, eu vou ver que eu tenho a opção da sombra. Caso a sua bandeja esteja desligada, é só você vir também no menu Janela, Bandeja Padrão, Mostrar Bandeja. Muito bem. Então, após a sombra estar aqui já posicionada na bandeja, nós podemos fixar a bandeja, né, clicando aqui na opção nesse pino. Então, quando ele está na vertical, a bandeja fica sempre sendo exibida. Muito bem, então a sombra está ligada. Aqui eu tenho as configurações. Por exemplo, eu posso mudar a minha sombra conforme o horário. Ó. Então, se eu arrastar aqui, ele vai mostrando a sombra conforme o horário do dia. Tá vendo? Bem interessante aí, né? Caso você queira exibir o seu modelo mostrando, vamos dizer que você aplicou uma opção de geolocalização, quer dizer, você posicionou ele no local correto no mapa. Então você pode visualizar a luz do sol refletindo sobre áreas do seu projeto em determinados horários do dia, né? Então eu posso mudar aqui ou aqui à direita também. Eu também posso mexer na questão da data, tá vendo? Que a data influencia na sombra, né? Tá vendo? Então essas configurações aqui você pode aplicar, você pode alterar na sombra. Aqui eu também posso, pessoal, mudar o efeito da parte clara, né? Tá vendo que a parte clara da minha sombra, ó, eu posso escurecer mais ela, certo? Ou clarear mais. E também a parte escura da sombra, ó, eu posso escurecer mais ou clarear mais, tá? São configurações aí que a gente pode aplicar. Aqui, usar o sol para fazer sombras acaba criando aqui um efeito pequeno, né, nessa visualização. Nós temos que ver essa opção mais na parte de renderização para ver se ela vai ter uma alteração significativa, né? Então, deixando marcado ou desmarcado agora não faz muita diferença. E aqui, ó, aonde você quer que seja exibida as sombras. Por exemplo, se eu marcar, tá marcado faces, né? Se eu desmarcar faces, ó, então tudo que é face do projeto não vai ser exibida a sombra, tá? E no solo, se eu desmarcar essa opção do solo, aonde tem desenho, a sombra é considerado face no SketchUp, tá? Então ela continua sendo exibida. Mas fora, aqui nesse espaço onde não tem nada desenhado, esse seria o solo. Então você quer ver? Ó, se eu marcar aqui o solo, olha só, a sombra foi exibida num local onde não tem desenho, seria no solo do SketchUp, né? Então aqui no meu modelo, no caso, ó, eu mudei o horário aqui, por isso que ela está sendo exibida lá, ó. Tá? Então vocês podem mexer aqui para ela aparecer lá no solo. Se eu desmarcar no solo, ela vai aparecer só nas faces que são áreas desenhadas, que são consideradas faces. Ó. Aí se eu desmarcar aqui, aí sim, né? É como eu estou exibindo a sombra, né? Como ela está sendo exibida, ele não desmarca as duas opções. Bom, e aqui também você pode exibir a sombra em arestas. Então aqui tem um efeito bem pequeno, ó, no carro aqui, você quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu visualizar ele diferente aqui, né? Num horário diferente, só para poder ter esse efeito melhor, ó. Tá vendo? Olha só, aqui na sinaleira, né, do carro a gente pode ver uma pequena alteração aí se você marcar arestas ou não. Então, pessoal, tudo vai depender do efeito que você quer no seu desenho. É claro que
para conseguir grandes efeitos de cenas, né? Não é só conhecer as opções de alterações aqui, de configurações da sombra, é você ter a noção de realmente de como de posicionar esses efeitos, certo? Você tem que ter essa noção, porque de nada adianta conhecer como aplicar se eu não tiver uma noção de como, né, de que forma que eu quero que seja exibida essas sombras aí no meu projeto. Eu quero que sejam exibidas no sol da tarde, eu quero que seja exibida em determinada data. Então tudo isso importa aí para você ter realmente um efeito mais real no seu projeto. Bom, muito bem. Então agora vamos para a aplicação da névoa. Então a névoa, pessoal, para mim ligar ela, eu posso vir aqui no menu visualizar, névoa. Muito bem. Então a névoa ela dá esse efeito aí mesmo de névoa no projeto, né? Ela acaba ocultando fundo aqui. Então às vezes a pessoa não quer exibir, não tem, né, outros elementos no seu projeto, ela pode estar aí ocultando através da névoa, ou até mesmo para simular um efeito noturno. Tem várias opções aí que a gente pode utilizar a névoa. Bom, ela não está, o painel da névoa também não está sendo exibido aqui na bandeja. Então, posso vir aqui no menu Janela, Bandeja Padrão, Névoa. Ok, então a névoa aparece aqui. Então, eu posso também ativar ou desativar ela aqui, ó, tá vendo? Então, você perde toda a noção ali do horizonte. Agora, a respeito das configurações da névoa, nós podemos mexer aqui, ó, essa barra, ela contém dois controles. Então, esse controle da direita aqui, ó, ele vai controlar a distância da névoa do fundo para frente do modelo. Lá do fundo, lá do background mesmo, né, para frente do modelo, tá vendo? Ó? Conforme você vai aqui mudando o valor, ó, ela vai vir de trás e vai tampar o modelo, tá? Já esse aqui, ele vai vir do meio para frente. Então, olha só, se eu arrastar ele, ó, o que vai acontecer? Eu vou arrastar aqui para frente, ó. Ele vai limpando. Da frente seria da sua visualização para o meio do modelo, em direção ao modelo, né? Em direção à profundidade do modelo, ó. Ele vai limpando, né? Como se você visse o modelo claramente aqui, ó. Se eu mexer nele, se eu aumentar aqui, nesse caso diminuir, né? Tá vendo que ele tá 0%. E se eu arrastar ele para trás, ó, a névoa, ela vai vir, ela continua sendo 0 aqui, mas ela vai vir do meio para frente, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, você consegue, por exemplo, se você quiser ocultar o background, né? Não quer que seja exibido, ó. Você pode arrastar a névoa, certo? Aí ela limpa o modelo tá visualizado claramente, mas a névoa do fundo se encarrega de limpar, de ocultar lá o background, tá vendo? Ó? Tá vendo como ela fica mais acentuada se eu arrastar ela para frente agora? Ó? Tá? Então tudo é uma questão, pessoal, do efeito desejado que você precisa para o seu modelo. Aqui, ó, em cor, eu posso usar a cor de fundo, né, que é a cor padrão aqui do fundo do SketchUp, ou então se eu desmarcar eu posso escolher uma cor, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu, dependendo do ambiente, né, que eu esteja, eu queira uma névoa aí mais amarelada. Então eu posso trocar a cor da névoa, tá? Só que você tem que desmarcar a opção usar cor de fundo, ok? Então, pessoal, pratiquem, mexam com cuidado, assim, mudando pouco as configurações para que você sempre consiga chegar no efeito desejado. São controles bem simples, né? Você está vendo tanto da névoa quanto da sombra. São configurações bem simples aí, mas que com isso você vai conseguir chegar no efeito desejado, né? Caso seja esse, de aplicação de sombra e de névoa. É claro que a sombra, né, ela tem que estar sempre presente nos modelos para dar a realidade para ele, né? Para realmente, sem a sombra, a gente fica com uma impressão diferente do modelo. A sombra ela causa esse efeito mais real, tá? Agora a questão da névoa já é um detalhe mais específico aí, você ativar ou desativar a névoa. Ok, pessoal? Então pratiquem nessas opções. Lembrando que a gente pode ligar ou desligar elas aqui no menu visualizar.
E para configurações delas, nós temos aqui na bandeja. Então, se não estiver sendo exibido na bandeja, você vem aqui no menu janela, bandeja padrão e marque essas opções aqui, tá? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!